seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estamos de volta então para o nosso terceiro bloco aqui do nosso programa Mesa com o Pai. Você está na Life FM no 107,9 e agora transmissão da live pelo Facebook. Já pode correr para o Facebook. Vamos lá na página Karen a Mesa com o Pai. Você vai assistir a nossa live aí da nossa reflexão da palavra de Deus. Bom, gente, se você tiver aí o hábito de anotar, fique esperto, porque hoje é dia, hein? Hoje tem versículo de lavada, aqui um montão, um estudo muito bacana que o Senhor foi me dando e eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa palavra. Então, se você é daqueles que anota, corre, pega a Bíblia, caderninho, caneta e vamos lá, ok? Ó, já tá a Camila Amanda aqui postos na live. Camilinha não perde, né, Camila? Beijo, viu? Então, gente, o nosso tema hoje é quem é Deus? Quem é Deus? Sabe, às vezes as pessoas têm o costume, assim, hábito, né? Fala as coisas sem pensar muito e fala assim: ah, Deus é tudo um só. Deus é tudo um só. A gente ouve muito isso. E essa ideia do que Deus é tudo um só, ela é equivocada. Porque isso não é uma referência à Bíblia, né? A gente precisa tomar cuidado com essa definição. Até achei muito bonito, porque no nosso testemunho aqui, a Ellen, ela falou assim: Deus é único, Ele é exclusivo. Ela falou isso no final. E eu falei: puxa, o Senhor sabia que essa frase assim era para coroar mesmo a nossa abertura aqui. Então, essa é a noção real de Deus, de que Deus é único, mas não que seja tudo um só. E eu vou explicar para você que Deus ser único e ser tudo um só é diferente. Sabe por quê? Fala para mim, por exemplo, outros tipos de crença. Krishna, aí no grego Zeus, aí algumas tribos indígenas Tupã, cananeus Baal, e Oxalá, e Alá pro Islã, e peraí, tudo isso aí é considerado Deus por essas fés. E a gente vai dizer que Deus é tudo um só? Todos esses, eles são criadores do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Eles são o Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a gente precisa ter o entendimento que quando eu digo que Deus é único, não é a mesma coisa que dizer que Deus é tudo um só. E sabe qual é o perigo disso? O perigo disso é porque a Bíblia nos diz em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, diz: o Deus deste século cegou os entendimentos. Então, neste nosso mundo, existe uma autoridade. Existe uma autoridade, que é o diabo. A Bíblia está dizendo que ele é o Deus desse século. Então, quando eu digo, Deus é tudo um só, olha a artimanha sutil do inimigo querendo ser comparado a Deus. Querendo ser elevado ao patamar de Deus. Então eu tenho que ter cuidado, porque Deus é único, mas não é tudo um só, né? Então, vamos dar uma olhadinha na Bíblia. Eu falei para vocês que a gente ia passear bastante. E ainda vou ser bem legal com vocês. Vou fazer em ordem para ficar mais fácil para procurar, tá bom? Vamos começar em Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, no capítulo 4 de Deuteronômio.
capítulo 4, versículo 35 e 39. Versículo 35 de Deuteronômio 4. Vamos lá? A ti... Não, eu não estou no lugar certo. Aqui. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus e nenhum outro há, senão Ele. Se você abriu a sua Bíblia ou se você tem um aplicativo de Bíblia no celular, você vai verificar que aonde está escrito aqui o Senhor é Deus, esse Senhor, ele está com todas as letras maiúsculas. Esse Senhor, digamos, está em letras garrafais. Quando nós lemos a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, é porque o nome de Deus era para ser colocado aqui. Porque, por exemplo, se alguém falar assim para mim, Dona Karen, Ana Laura, se estiver ouvindo, vai rir agora, vai fazer uma referência com Dona Karen. Se falar Dona Karen, Dona não é meu nome, Karen é. A senhora vai fazer não sei o quê? Senhora não é meu nome é Karen, né? E aí, sei lá, você pode falar algum atributo meu, linda, simpática. Não é o meu nome é Karen. Então, Deus tem um nome. O nome dele não é Senhor. Senhor é o que ele é, Senhor, soberano, proprietário de todas as coisas. Deus também é o que ele é. Ele é Deus, divindade, deidade. Mas o nome de Deus, por ser santo, e lá nos 10 mandamentos dizer que não é para tomar o nome de Deus em vão, eu falo lá nos 10 mandamentos, mas já é aqui no capítulo seguinte. Se você está com a Bíblia aberta, você está pertinho aí desse mandamento que diz que não é para tomar o nome de Deus em vão. Então, o que o povo que escreveu os livros bíblicos fez? De temor, de reverência, ocultou o nome de Deus e substituiu aqui por esse Senhor com todas as letras maiúsculas. Então, quando você encontrar todas as letras maiúsculas, é porque ali é o nome de Deus. E o nome de Deus do hebraico, o que a gente consegue uma pronúncia mais próxima disso para o português é Iavé. Tá? Então você tem ali, vamos ler o versículo de novo. A ti te foi mostrado para que soubesses que Iavé é Deus e nenhum outro há, senão Ele. Então não tem outro. Então não é que Deus é tudo a mesma coisa. Não, Deus é único. O versículo 39 desse mesmo capítulo: pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo da terra, e nenhum outro há. De novo o Senhor com as letras maiúsculas. Então vamos ler colocando o nome de Deus. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só Iavé é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Amém? E aí, se você só virar a página aí, no capítulo 6 de Deuteronômio ainda, capítulo 6, versículo 4, um dos textos mais importantes para o povo de Israel, que é o Ouve Israel, Shema Israel, né? Versículo 4 diz lá: Ouve Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. E de novo escrito com letras maiúsculas. E esse texto, né, conhecido como Shema Israel, do versículo 4 até o versículo 9, o povo hebreu usa esse texto nas portas da casa deles, como um marco. Então, a gente tem aí esses 2 textos de Deuteronômio, 3 textos, na verdade 3 versículos, dizendo que Iavé é o único Deus. E vamos dar uma passadinha em Salmo bem no meião da Bíblia, né? Salmo 95. Vamos dar uma olhadinha no versículo 3 do Salmo 95.
Salmo 95, versículo 3. Vai ser muito parecido, gente, uma sequência de textos falando sobre Deus ser o único. Então tá lá. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Olha, de novo, Senhor, com as letras maiúsculas. Então vamos ler certo. Porque Yahvé é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. E no Salmo 96, 4, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque grande é Yahvé e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. E o versículo 9 do Salmo 97, falei que era sequência para ajudar você aí a manusear a Bíblia. Salmo 97, versículo 9. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado do que todos os deuses. Pois tu, Yahvé, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado do que todos os deuses. Tá vendo como é diferente dizer que Deus é tudo um só e que Deus é único? É muito diferente, gente. A gente precisa tomar muito cuidado para que a nossa mente não fique presa lá nos costumes, nos hábitos, naquela coisa que todo mundo fala, eu falo também, repetir sem refletir. Reflexão. A reflexão, ela tem que ser uma marca do cristão, para que ele não seja enganado. Diferente do que muita gente pensa e diz e fala aí aos quatro cantos, né? Que o cristão, o crente, ele é ignorante. Não, a reflexão é uma marca do cristão transformado. Porque Jesus fez as pessoas pensarem com perguntas difíceis de responder. Jesus atiçou a reflexão das pessoas. Porque Deus quer que nós sejamos participantes da sua glória. Participantes e conscientes e não marionetes, né? E nós estamos aí numa semana em que conhecer a Deus, proclamar o nome de Deus, testemunhar que Deus é vivo e fala conosco pessoalmente, tem sido motivo de chacota, e eu tenho certeza que você sabe do que eu tô falando, né? Então tá aí a mídia social fazendo o maior pampeiro porque uma pessoa disse que conversou com Jesus. E eu só quero deixar um lembrete. Conversou, conversa mesmo, eu converso também, todo crente conversa. E ele pode aparecer onde ele quiser, porque o universo inteiro é dele, foi ele que fez, obra da sua palavra, das suas mãos, a soberania é dele. E não há nada do que foi feito e seja conhecido que não tenha sido feito por vontade e poder do Deus Altíssimo. Esse Yahvé, que é único e exclusivo. Então ele fala com quem ele quer e onde ele quer. Só para deixar assim bem claro que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E é o Senhor que manda, porque ele pode todas as coisas. Ele é onipotente, né? Então, que a gente possa ter essa definição muito clara, que não é tudo, Deus é tudo um só. Não. Deus é único. E a Bíblia tem feito isso. Agora, um outro ponto importante. Você só vai concordar se você crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você tiver essa concepção de que a Bíblia é a palavra de Deus, verdadeira, elucidativa, aí sim você pode fazer essa reflexão comigo. Se você tem dúvidas a respeito da Bíblia ser ou não ser a palavra de Deus, aí fica muito mais difícil conseguir conceber essa ideia, porque afinal de contas toda ela é baseada na Bíblia, né?
Então, para a gente continuar aqui demonstrando, vamos para o profeta Isaías, que logo depois de Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, a gente já tem o primeiro livro profético, que é do profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 6. Isaías 44, verso 6 diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, fora de mim não há Deus. Que texto, né? Eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. E aqui de novo, gente, a palavra Senhor aparece em maiúsculo. Então, a leitura correta seria: assim diz Yahvé, Rei de Israel, seu Redentor, Yahvé dos exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, fora de mim não há Deus. Capítulo 45, aí só virar a folhinha. No meu, na verdade, nem precisa virar a folhinha. Tá na mesma página. Isaías 45, versículo 5. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor, não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Então, mesmo sem conhecer a Deus, Ele continua sendo Deus. O Senhor, Yahvé, é Deus, e isso não depende da nossa vontade. Não é porque eu quero, não é se eu espernear, não é se eu acreditar. Não depende de mim. Ele continua sendo Deus, eu querendo ou não. Ele é soberano, Senhor, o único, o Redentor, enfim, princípio e fim. Versículo 18 do mesmo capítulo: porque assim diz Yahvé, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou Yahvé e não há outro. Versículo 21. Anunciai, chegai-vos, tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, Yahvé? Não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há fora de mim. Versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então Ele é aquele que salva, aquele que criou, aquele que sustenta, não é? Porque existe uma definição a respeito de Deus, apesar de Deus ser indefinível, né? Indefinível para nossa mente humana, inconcebível um Deus tão grande. E um teólogo, Strong, ele diz que Deus é um espírito perfeitamente bom, que em santo amor criou, dirige e sustenta todas as coisas. Então, essa é uma definição, uma tentativa de definição de quem é Deus. Por isso, se a Bíblia não me diz que Deus é tudo um só, a Bíblia me diz que Deus é único, eu não posso aceitar a primeira ideia, né? Eu tenho que ficar com a segunda ideia de que Deus é único. Então, essa palavra, como eu disse, você precisa partir de um ponto principal, se você crê ou não que a Bíblia é a palavra de Deus, porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve, né, para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, e isso é lá no finzinho da Bíblia. Então, se você estiver tomando nota aí, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, Paulo escreve assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, se a Bíblia me disse que Deus é único e a Bíblia fala que ela foi escrita para me instruir,
eu preciso aprender, né? E o versículo 17 fala: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em boa obra. Então, essa palavra serve para que eu aprenda o certo e o errado, para que eu me aperfeiçoe. Fala para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a Bíblia serve para aperfeiçoar o meu conhecimento, aperfeiçoar o meu conhecimento de quem é Deus, o que Ele faz, né? E aí também Pedro fala isso. A segunda carta de Pedro, aqueles livrinhos pequenininhos que as páginas ficam coladas ali perto de Apocalipse. A minha não tá colada porque é toda rabiscada já, a minha Bíblia. Tadinha, super surrada. Mas enfim, em segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, a gente também vai ter esse entendimento, né? Pedro fala isso a respeito da segurança da Bíblia, né? Do que está no texto bíblico. Ele fala assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia desta escritura é de particular interpretação, porque a profecia não é produzida por vontade do homem, mas os homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, não é coisa que saiu da cabeça de alguém. Deus, ele é soberano, porque ele é único, porque ele é o Senhor de todas as coisas, que ele, pela vontade dele, permitiu que estivesse escrito aqui só o que ele queria. Porque, queridos, assim, eu tô tendo a oportunidade de fazer a faculdade de teologia. Existem muitos escritos daquela época, existe muito material. Por que esse material não entrou no cânon bíblico? Por que esse material não entrou no texto da Bíblia que a gente conhece? Porque a soberania de Deus não permitiu. Porque Deus decidiu, escolheu, definiu, determinou na sua condição de rei soberano o que estaria aqui ou não. Então eu preciso confiar que a obra do Espírito Santo foi permitir o que está escrito aqui ser da vontade de Deus. E se não está aqui, é porque não era para estar mesmo. Ah, não deu tempo de colocar na época que fechou o cânon. Gente, um Deus que abre mar, que seca a terra, que faz chover quando ele quer, que tira a água da rocha, que manda maná do céu. Você acha que ele não tinha poder para definir o que ia entrar, o que não ia entrar na Bíblia? Então, vamos ficar com a palavra, porque ela não perece, não acaba, não passa. Também está escrito: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, o que está aqui não perece, não se consome, não acaba. O que está aqui é eterno. A palavra de Deus, ela é eterna. Bom, continuando aqui na nossa reflexão, a gente vê que tanto Pedro como Paulo fala a Timóteo, os dois falam que essa escritura, ela vem para trazer elucidação, né? Para nos ensinar as coisas. De modo que existe então uma preocupação real do pai para que nós, como filhos, possamos aprender, ser instruídos sobre quem ele é, o que ele faz, quais são os princípios do seu reino. E nós também, né, é tão simples a gente fazer essa comparação. Nós que somos pais e mães, nós também queremos que os nossos filhos sejam instruídos, né? Não só naquilo que nós achamos importante, a gente ensina em casa os nossos filhos, educa, ou deveria, né, educar e ensinar em casa, e manda para a escola também, para ter outro tipo de conhecimento, né? Um conhecimento técnico, um conhecimento científico, um conhecimento acadêmico. Então, nós como pais temos a preocupação de que nossos filhos sejam instruídos. Da mesma maneira, Deus como pai tem a preocupação de que nós sejamos instruídos. E aí, nós vamos percebendo aqui que a Bíblia, ela pode tirar as dúvidas de muitas coisas para nós, né?
E essa definição que eu trouxe para vocês a respeito do teólogo, né, de Strong, Deus é um espírito perfeitamente bom, que em santo amor criou, dirige e sustenta todas as coisas. Então esse atributo de Deus, que é a bondade, que é uma característica da sua personalidade, né? Deus é bom, então a bondade de Deus é um atributo divino. E esse atributo da bondade tem sido negligenciada, porque muitas vezes essa ideia de que Deus é único, é soberano, é rei, é poderoso, acaba perpassando assim como se o perfil de Deus fosse um perfil rígido, bravo, rigoroso, rancoroso, né, irado, e não é isso. A definição diz que Deus é um espírito perfeitamente bom. Ele não é só bom, ele é perfeitamente bom. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade em enxergar a bondade de Deus. Mas tem uma razão isso. O fato dessa característica da bondade de Deus estar sendo negligenciada na nossa sociedade atual tem razão de ser. Nós temos vivido uma crise atual. A sociedade atual está num período de crise. E essa crise é uma crise de paternidade. Quem diz isso é um pastor norte-americano, Larry Titus. Ele tem um livro que chama Teleios, o Homem Completo. E ali ele fala muito do perfil do homem, do caráter do homem, né? E lendo esse livro, eu fui impactada por essa conclusão que ele chegou. Que a crise da nossa sociedade é uma crise de paternidade. Nos dias de hoje, os homens querem ser homens, mas os homens não querem ser pai. Então nós temos um grande número de filhos sem pai, às vezes até no registro, sem pai. Então, sem a identidade dessa paternidade, uma geração inteira de filhos que tem experimentado a rejeição paterna, a negligência paterna, o abandono paterno, e as pessoas acabam desenvolvendo uma facilidade muito grande de admirar a mãe, valorizar a mãe, respeitar e amar a mãe, mas elas não conseguem nutrir esses mesmos sentimentos em relação ao pai, né? De modo que isso gerou uma ferida muito grande nas pessoas. Então, essa é outra estratégia, outra artimanha do diabo para afastar as pessoas de Deus Pai. Porque a imagem de pai está desgastada. Porque os homens que se recusam a ser pais ou que são pais ruins, né? Nós temos visto o caráter do homem sendo depreciado pelo diabo, dando aí pais, maridos violentos, infiéis, né? Descompromissados com as responsabilidades da família, deixa a família perecer. Então essa imagem que os pais aqui nessa terra estão tendo, essa imagem é pejorativa. Porque o diabo tem destruído a imagem do pai, para que as pessoas tenham cada vez mais dificuldades em se relacionar com Deus como um pai. Então as pessoas, elas conseguem às vezes se identificar com o filho, com Jesus, porque o filho sofreu, porque o filho foi crucificado, porque o filho morreu. Então, as pessoas que estão com a sua autoestima, com a sua alma ferida, machucada, destruída, muitas vezes elas conseguem se identificar com o filho, mas elas não conseguem criar um laço com o pai, porque elas têm uma resistência com o pai da terra, mas elas refletem isso com o Pai Celestial, né? E isso é uma forma que o diabo usou para que a gente não chegue ao pleno conhecimento de Deus, né? A Bíblia nos fala que nós devemos chegar ao pleno conhecimento de Deus, mas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é esse Deus triuno, que é o único Deus,
ele tem essas três faces de Pai, Filho e Espírito. E para nós recebermos a plenitude de Deus, nós precisamos do relacionamento com essas três faces de Deus. Não adianta eu me apegar muito ao Filho e não conhecer o colo do Pai, os braços do Pai. E não permitir que o Espírito Santo haja, né? Então essa relação com a paternidade de Deus, ela tem sido ferida e as pessoas não têm usufruído do melhor desse Deus pleno e único e soberano e sublime e excelso, né? E Deus tem muitos atributos, né? A gente ouve desde pequeno. Deus é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipresente, Ele tudo vê, Ele sabe todas as coisas, né? Onisciente, onipresente, onipotente. E como eu disse, o nome de Deus é Yahvé, né? O nome de Deus é Yahvé. Então Deus tem um nome, Ele tem atributos, Ele tem características. E para nos relacionarmos com Ele, a gente precisa conhecer todas essas coisas, né? Então, a Bíblia traz, por exemplo, Yahvé Jireh, no hebraico, que é Deus proverá. Tá lá em Gênesis. Yahvé Nissi, tá em Êxodo, que Deus é a minha bandeira, o meu estandarte. Quer dizer que Ele vai adiante de mim. Yahvé Shalom, que Deus é paz. Tá no livro de Juízes. Yahvé Sabaó, que é o Senhor dos exércitos, né? Aquele que batalha por mim, que guerreia ali as minhas guerras, em 1 Samuel. Yahvé Makadesh, que é o Senhor que me santifica, né? E tá em Êxodo. Yahvé Ra, que o Senhor é meu pastor, Salmo 23. Yahvé Tsekenu, que Deus é a minha justiça, tá em Jeremias. Yahvé Shammah, que é Deus presente, Deus conosco, Ezequiel 48. Yahvé Rafá, que é o Senhor que nos sara, o médico dos médicos, né? Tá em Êxodo 15. Então, assim, todos esses títulos, esses atributos cabem a esse Deus único, poderoso. Mas tem um título, gente. Tem um título que mexe com o coração de Deus. Esse título de Yahvé Jireh, Yahvé Nissi, Yahvé Shalom, Sabaó, Makadesh, Tsekenu, Rafá, Shammah, são títulos, atributos que pertencem a Deus. Mas tem uma forma de chamar a Deus que atrai o coração dele, que é quando ele é chamado de Pai. Quando nós dizemos Abba Pai. Abba é um diminutivo usado na língua hebraica, né? Então é paizinho. Abba Pai é paizinho. E nós vamos ver esse texto. São 2 textos que trazem essa expressão Abba Pai, que mostra que Deus, apesar de tão grande, tão soberano, tão supremo em todas as coisas, o que mexe com o coração dele é ser nosso Pai. E é isso que o inimigo tem roubado de nós e tem roubado do próprio Deus, que é essa relação de paternidade conosco, por causa de feridas, né? Então, o texto de Gálatas, nós estamos aqui em 2 Pedro, vem um pouquinho para trás, nós vamos pegar aqui o texto de Gálatas. Se você tiver aí em Pedro, você vai voltando um tiquinho, você vai achar o livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 3 e 4, do 3 ao 7. A explicação é assim, ó, você vai entender essa questão da importância da paternidade. Gálatas 4, verso 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei,
para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ai, Karen, que texto difícil. Nosso irmão Paulo, queridíssimo, super filósofo da Bíblia, ele escreve difícil. Mas, glória a Deus pelos aplicativos da tradução da linguagem de hoje. Então, se você tomou nota aí, Gálatas 4, do 3 ao 7, faça essa pesquisa. Olha que lindo, ele está dizendo aqui que o propósito de Deus ter enviado Jesus através da lei, quer dizer, por um caminho de legalidade. Jesus nasceu de uma mulher para entrar no mundo pela porta da legalidade. Como é que nós chegamos ao mundo? Todo mundo aqui nasceu de mulher, não é? Não tem ninguém que não tenha nascido de uma mulher. Então, Deus, ele tinha poder para colocar Jesus no mundo do jeito que ele quisesse, adulto, criança, enfim. Deus tinha poder para fazer Jesus aparecer milagrosamente nessa terra, mas Deus faz tudo pela legalidade. Então Jesus entrou neste mundo pela porta da legalidade, que foi nascer de uma mulher. Então esse Jesus, Filho de Deus, nascido de mulher, para redimir nós que estamos debaixo dessa lei, a lei da natureza, a lei dos homens, né? Então, Jesus nasce, vive aqui, né? Apresenta a plenitude de Deus para nos redimir e para nos dar a condição, aqui ó, a adoção de filhos. É porque lá no Éden, lá atrás, quando Adão e Eva cometeram o grande engano de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós perdemos esse status de filhos de Deus. Perdemos o status, o laço foi rompido, o elo foi rompido, o pecado fez essa separação entre nós e Deus. Então Jesus vem para restituir. Então agora nós somos novamente filhos de Deus, através da adoção pelo sangue de Jesus, né? E isso está em João 1,12, mas eu vou ler esse texto ainda para encerrar nossa reflexão de João 1,12. Mas aí fala que o mesmo Espírito que está em Jesus, que é o Espírito Santo, foi dado a nós, para nós aprendermos a falar Abba, Pai, para nós aprendermos a chamar a Deus de Paizinho. Então o Espírito Santo, através de Jesus, derramado sobre mim, me ensina a me relacionar com Deus como Pai. Restitui a paternidade de Deus sobre a minha vida. E Romanos, também é só você voltar mais um pouquinho. Romanos no capítulo 8 também tem esse texto, falando que nós aprendemos a clamar Abba, Pai. Então Romanos 8 no versículo 15, do 15 ao 17, fala assim, ó: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, testifica no nosso espírito que somos filho de Deus. E se nós somos filho, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, Jesus restitui a nossa posição de filhos de Deus. Aprendemos pelo Espírito Santo a nos relacionar com Deus e clamar Abba, Pai, Paizinho. E com isso recebemos a condição de herdeiros. Então, se Deus prometeu que há um reino, nós somos herdeiros desse reino, do reino dos céus, do reino da sua maravilhosa luz, da sua paz, do seu amor. E precisamos aprender a nos relacionar com Deus como filho. Gente, filho fica no colo.
Filho chora. Filho, faz pergunta que às vezes a gente não quer responder. Filho tantas vezes faz pirraça, né? Faz biquinho. Filho faz todas essas coisas. Os meus fazem, imagino que eu deva fazer. Mas o que muda tudo? É o amor dos pais. Uma relação de amor, né? Ela restaura todas as coisas. E o que Deus tem para nos oferecer é a sua graça, é o seu amor, é a sua misericórdia. Prova disso é que o nosso elo foi através do sacrifício de Jesus e o derramar do Espírito Santo. Então ele deu dele mesmo. Então os melhores pais são os pais que imitam a Deus, que não é dar de tudo, mas é dar de si. Deus deu de si mesmo para nos resgatar, para nos mostrar amor. Então aí no seu relacionamento familiar com o seu filho, aí na sua casa, fica a dica: não adianta dar de tudo. Não adianta você dar a melhor roupa, o melhor calçado, a melhor escola, os melhores passeios, as super viagens, se você não der de si mesmo. Se ele não conhecer a sua história, o seu sentimento, o seu coração, a sua personalidade, sem máscaras. Dê de si mesmo, porque Deus deu o melhor dele mesmo pra gente, que foi Jesus e o derramar do seu Espírito. Então que a gente possa aprender com a paternidade de Deus e assim sermos pais melhores, né? Então, qualquer de nós sente que, assim, se a gente está no meio de uma multidão, o nosso filho chama, a gente sente imediatamente que é o nosso filho que está chamando. A gente não confunde a voz do nosso filho. E da mesma forma, quando nós clamamos a Deus como pai, paizinho, ele também não se confunde, ele sabe que nós estamos clamando por ele. E então a gente vê por esse texto que, de fato, a grande obra de Jesus não era curar o cego, o aleijado, libertar o endemoniado. A grande obra de Jesus foi nos restituir a condição de filhos de Deus, né? Então essa graça que vem por Jesus, porque Jesus fala assim, lá no livro de João, no capítulo 10, no versículo 30, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Então é aquilo que eu disse, não adianta você se relacionar só com a face de Deus que expõe o Filho e o Espírito Santo, e não se relacionar com a face de Deus que demonstra o Pai, porque eles são um, né? Deus único. Então essa graça que expressa através de Jesus, essa grandeza, esse poder de Deus, ela nos faz compreender a Deus. E olha só que interessante, o povo lá do Velho Testamento, que não tinha recebido ainda essa entrega de Jesus, esse sacrifício da cruz, não tinha essa mesma visão. Eu vou mostrar que interessante essa passagem de Êxodo. Vamos voltar lá no começo. Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo, no capítulo 20, a gente está ali no contexto em que Deus está falando com o povo. Êxodo capítulo 20, ele está apresentando os 10 mandamentos, né? Então, Moisés tinha passado um período extenso no monte, falando com Deus, recebendo as instruções de Deus. Quando Moisés desce do monte, ele vem, anuncia os 10 mandamentos, e ali no monte fala que Deus se manifesta. Olha só, Êxodo 20, do verso 18 ao verso 20, fala assim: e todo o povo viu trovões, relâmpagos, sonido da buzina. O monte estava fumegando. E o povo, vendo isso, pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e nós te ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para provar-vos,
e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Olha, um povo que não tinha o derramar do Espírito Santo e não tinha a graça do sacrifício de Jesus, porque isso, gente, isso é para o nosso tempo. Olha como nós somos abençoados. Só saber que nós vivemos num período da graça de Deus, pelo sangue de Jesus e o derramar do seu Espírito, já seria motivo de sobra para agradecer todos os dias. Nós não precisaríamos ter mais nada além disso. O sangue de Jesus e a presença do Espírito Santo. E mesmo assim a gente apresenta a listinha para Deus, né? Pedindo isso, pedindo aquilo. Enfim, esse povo não tinha isso. Quando esse povo viu Deus se manifestar em cima do monte, o monte fumegando, eles ficaram com medo. Ficaram com medo e falaram para Moisés: a gente não quer mais que Deus fale com a gente. Você pode falar, você vai lá, você fala com ele e transmite para nós. Nós não queremos mais. E Moisés fala: não, Deus só está querendo que vocês tenham o temor, a reverência, a apreciação para não pecar. Deus só está querendo impedir que você peque. Só isso. Então, olha que análise interessante. Se eu conhecer o poder, a grandeza, a soberania de Deus, os seus sinais, as suas maravilhas, seus prodígios, mas se eu não conhecer a graça que é Jesus, eu tenho medo de Deus. Então Jesus vem para restaurar os padrões de relacionamento com Deus através da sua graça, para nos mostrar que Deus é Pai. Ele vem como filho para nos mostrar que Deus é Pai. Então, através da presença de Jesus, eu não tenho mais medo da presença de Deus. Eu tenho reverência, eu tenho admiração, eu passo a entender que Deus não é significado de que a presença de Deus vai me trazer a morte, que neles falaram que se Deus falar conosco nós vamos morrer. Não, a partir de Jesus eu começo a entender que Deus me trouxe vida. E quando Ele fala comigo, Ele fala palavras de vida eterna, né? Então é essa concepção de que Jesus, Ele vem e aprimora os relacionamentos com Deus, certo? E a gente precisa aqui então trazer isso para nossa mente. E o texto de João, no capítulo 1, no verso 12, fala muito isso, né? E nós vamos encerrar com essa leitura dizendo isso. João, Novo Testamento, quarto Evangelho, livro de João, capítulo 1, no versículo 12, nós temos assim, mas a todos quantos o receberam, esse o é Jesus, tá? Então, a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pois não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, receber Jesus restaura o meu relacionamento com Deus, restaura a paternidade de Deus sobre a minha vida, certo? Então, esse Deus único, exclusivo, soberano, poderoso, que provê, que me guarda, que luta as minhas batalhas, que é a minha justiça, que é Deus presente, que me santifica, que me sara. Ele é tudo isso, mas Ele é Pai. Ele é Pai. Então, vamos fazer essa oração pela paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos lá, se você tiver a oportunidade, gente, de reclinar sua cabeça, fechar os seus olhos. Se você estiver num lugar público, no seu trabalho, e não puder fazer isso, que o seu coração se conecte com Deus aí, ok? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós trazemos a nossa vida diante de Ti. Queremos chamá-lo Pai, Paizinho, Abba, Pai. O nosso coração clama, Senhor, pela Tua paternidade. Pai, eu quero apresentar diante de Ti os meus irmãos que me ouvem, que se de alguma forma, Pai, foram feridos durante a sua vida, na sua infância, pelo homem que chamaram de pai. Se essa imagem está desgastada, destruída, depreciada, Senhor, se de alguma maneira, ó Deus,
Esse coração não consegue conceber a tua presença como a presença de um pai. Trabalha, Santo Espírito, nesse coração e convence essa pessoa da bondade de Deus, da extrema bondade de Deus, que é o caráter do Senhor. Um espírito perfeitamente bom, e que ele sinta essa bondade e possa desfrutar desse colo paternal. Pai, em nome de Jesus, cura as feridas, Senhor. Restaura, ó Deus, o coração que sofre, o oprimido, o abatido. Pai, que o Senhor possa de fato se revelar como um Deus único, cheio de atributos, cheio de poder, mas sobretudo um Pai amoroso que zela, que ensina, que corrige. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a Ti, ó Deus, dá-nos através do Teu Filho amado a oportunidade de sermos restituídos na condição de filhos e herdeiros do Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita cada coração que nos ouve e trabalha, Senhor, trabalha o Teu amor sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós, obviamente, estamos com o nosso horário super para lá da hora, né? Passamos das 9. Então, eu não vou fazer o quarto bloco, mas eu quero mandar beijo para Thaís de Piraju. Eu reencontrei a Thaís semana passada num aniversário. Eu já morei em Piraju. Ela falou: eu ouço seu programa, mas você nunca mandou beijo para mim. Então, assim, eu não sabia que ela ouvia, né? Então, Thaís, beijo para você, pro Fabião, nosso amigo querido, a Maiara, a Nicolinha, que são as filhas dele. E também a Regiane, a Neiro, o Luiz, pessoal de Piraju que estava com a gente sábado no aniversário. Um povo muito querido que nos receberam muito bem quando nós moramos lá. Beijo para vocês, pessoal. E, gente, como eu disse, né? Amanhã, dia de entrega dos presentes da campanha Doe Amor, Receba Gratidão. Então, a gente tem uma lista gigantona de agradecimentos a fazer. E eu vou fazer. Eu sei que a nossa live vai ficar um pouquinho complicada, mas assim, gente, eu tenho que agradecer as pessoas porque de fato a campanha acontece por causa do apoio, né? Então as empresas que doaram para nós: Proeste Chevrolet, Império Marmoraria, Pereirão Serralheria, Mavesa Honda, Sete Supermercado, Beer Store, Bicicletaria Ideal, New Sport, Drogaria Ultra Popular, Via Sabor Panificadora, Mitu Supermercado, Lau Pneus, Ultragás Adamantina, o Rafael Judai da Clinicão, Panificadora Pães e Cia, a Kátia lá da Cacris Uniforme Malharia, Doces Resende, Ilumilight, Bazar São Jorge, Cipriano Lanches, Pula Pula Gabilari, Casa das Ferramentas, Conveniência JW, Vanlar Badeco, Doces Finos Eliana, Bucarte Festas, Sentimental Express, Gisélia, Ana Paula, Flávio, Ernst, os que são os funcionários lá da Lau Pneus, a farmacêutica da drogaria, lá da Droga Raia, Eliana e a equipe, Bela Face Natura, Loja Catavento, o vereador Éder Ruete, a Michele Nutricionista, Lava Rápido Policar, a Maria Medino, a Dilson Nascimento Ferreira. Então, todo esse pessoal que está tornando possível a realização da campanha Doe Amor, Receba Gratidão. Agradeço muito vocês por estarem conosco mais esse sábado. Sábado que vem tem mais a Mesa com o Pai às 7 da manhã. E até lá, Shabbat Shalom.